Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje sim a gente tá num cenário completamente diferente do habitual. Vocês vão inclusive ouvir cachorro latindo, criança gritando, essas coisas. Mas hoje eu vou aqui falar com vocês sobre 3 filmes que eu assisti agora no Festival do Rio ao longo dos dias. Pra começar, A Tiambra é o filme que tá representando a Itália aí no Oscar e que é o filme que conta a história do Pio Amato, que é um moleque de 14 anos que vive tentando se provar como um adulto, mas ele na verdade é uma criança cheia de medos, essas coisas, e depois de um certo dia o irmão dele desaparece, então a trama do filme gira em torno disso. E é um bom filme, eu não vou dizer que seja um grande filme, mas é um filme que funciona especialmente ao saber contar muito bem o arco desse moleque de 14 anos, que você sente perfeitamente cada uma das várias sensações que ele sente ao longo do filme, como por exemplo, os receios dele e ao mesmo tempo a expressão que tenta exalar alguma imponência para cima dos adultos, alguma autoridade, ele tenta atribuir para si mesmo uma autoridade em vários momentos, mas ele, mesmo tentando pagar de fodão e adultão, existem vários momentos do filme onde você vê claramente que ele se pega diante de situações que são grandes demais para ele. Então, por mais que ele faça coisas absurdas para um moleque de 14 anos, como beber, fumar e até dirigir um carro, ele ainda assim existem vários momentos onde ele se vê com medo, onde ele se vê frágil diante das situações que ele encara. E a atuação do moleque ressalta isso muito bem. Além disso, o filme ele também tem um mérito à parte que talvez até favoreça ele na corrida pelo Oscar, que é o fato de que ele mostra um lado da Itália que a gente não está muito acostumado a ver. O filme se passa, eu esqueci agora o nome do local, mas é lá na região sul da Itália, e o filme mostra as dificuldades dessa galera, o estilo de vida completamente sem qualquer tipo de glamour dessas pessoas nessa parte da Itália. Alguns hábitos que talvez não são legais, como por exemplo a maneira discriminatória e desrespeitosa como eles enxergam o povo africano, e até mesmo algumas brincadeirinhas com os brasileiros, brincadeirinhas não, uma visão concreta que eles enxergam os brasileiros como animais que cagam nas grades da prisão, essas coisas. Então o filme, do ponto de vista de antropologia, ele funciona também. O problema do filme é a duração do filme. O filme tem 2 horas de duração, mas ele poderia ser mais curto, ele poderia ser um pouquinho mais objetivo ao explorar as cagadinhas que esse moleque faz e as desventuras dele. E a montagem do filme é um pouquinho truncada, então por isso o filme acaba perdendo um pouquinho do seu valor, mas ainda assim é um filme que merece ser assistido quando estrear lá pra dezembro ou janeiro. Segundo filme, Berenice Procura, é um filme brasileiro que só estreia, se eu não me engano, em abril do ano que vem, e é um filme que me pegou de surpresa, completamente de surpresa, porque ele funciona tanto como um filme um thriller de investigação de quem é o assassino, meio noir até, beira ao noir em vários momentos, ao mesmo tempo que ele também funciona como um olhar antropológico a respeito do universo das drags aqui de Copacabana e esse tipo de coisa. Então o filme ele consegue pegar o melhor dos 2 mundos. Então do ponto de vista de atmosfera, o filme é bastante acertado, ele consegue oscilar entre esses 2 caminhos, mas consegue criar uma unidade bastante eficiente. Além disso, o filme, do ponto de vista técnico, ele também pegou bastante surpresa. Existem vários momentos onde a direção e a direção de fotografia, principalmente nos momentos onde eles abordam as apresentações das drags, que são absolutamente fantásticos visualmente, do ponto de vista plástico mesmo, tipo, quadros completamente dominados por dourado, ou vermelho, ou azul. Tem um plano, inclusive, onde que existe uma parede separando 2 cômodos, e um cômodo está completamente azul, com os perdedores do campeonato, e um cômodo está completamente dourado com a vencedora do campeonato. Ou seja, num único plano, ele consegue incluir muita informação visual, através da fotografia do filme e tal. Agora, o filme tem alguns problemas de foco narrativo, principalmente no que diz respeito ao protagonismo do filme. A protagonista do filme, que é uma taxista, às vezes ela é deixada de escanteio para que o filme vá abordar outros personagens, como o filho dela e a transgênero que morre depois, no início do filme. Então, não é spoiler, claro. E o filme oscila, e alguns diálogos um pouquinho artificiais também existem, mas a principal fragilidade do roteiro é o excesso de coincidências que movem a trama. E se até o terceiro ato do filme você até conseguia fingir
que relevava algumas coincidências, o desfecho do filme traz uma coincidência que é master, que é muito prejudicial, é uma coincidência muito grave e é uma coisa que, inclusive, fragiliza muito o aspecto de vilania que existia num dos personagens do filme. Mas, apesar disso, como eu falei, o filme funciona tanto como um thriller de suspense, meio noir até, como um olhar antropológico. Então, Berenice Procura é um filme que eu recomendo quando estrear aí, que vocês assistam. E o terceiro filme é o Thelma, que está representando a Noruega, se não me engano, no Oscar, e que é um filme que também fui ver sem saber praticamente nada sobre ele, e é um filme de terror. É um filme de terror que gira em torno de uma garota, uma jovem adulta extremamente insegura e antissocial. E o filme, ele começa promissor. Ele tem uma premissa muito interessante de onde o horror despertado pelo filme não é necessariamente um monstro nem nada assim, e sim o comportamento da personagem, a personalidade antissocial e insegura dela e manipulada, completamente controlada pelos pais. É um tema que o filme consegue transformar em terror de uma maneira original até. E o filme, ele traz alegorias bíblicas que são bem claras. Por exemplo, o fato da personagem acabar se submetendo à religião cristã mais ou menos como se fosse um refúgio para todos os problemas que ela enfrenta, como se fosse um conforto fácil para ela. O filme tem esse tipo de ótica e é uma alegoria interessante, ainda que um pouco óbvia demais. Existem momentos onde os personagens pegam fogo como se fossem infernais, existem momentos onde uma cobrinha parece como se fosse o diabo seduzindo ela, esse tipo de coisa. Mas apesar disso, em termos de conceito, o filme funciona por aí. Porém, o filme ele tem um roteiro um pouco bagunçado nas ideias dele. Primeiro que é um filme muito longo, tem 2 horas e mais um filme que tem 2 horas e poderia ser mais curto. E o filme tem esses problemas de ritmo. O primeiro ato do filme, em especial, é extremamente arrastado. Com 20 minutos de filme, você já saca qual é a proposta do filme. Então você fica se perguntando, caraca, vamos agilizar isso daí. E o filme não agiliza, é um filme longo demais. E depois disso, do meio pro fim, mais especificamente no terceiro ato, mais do que no meio pro fim, no terceiro ato mesmo, ele começa a fazer uma bagunça conceitual que acaba prejudicando um pouco a mensagem que o filme quer passar. Ele já começa a se perder entre uma crítica à insegurança, ou uma crítica à igreja, ou a crítica ao satanismo, ao que quer que seja. Então o filme ele começa a ficar um pouquinho zoneado. Então o Thelma é um filme com um terceiro ato promissor, porém bem chato, um segundo ato muito interessante, ótimo segundo ato, e um terceiro ato bem bagunçado. No fim das contas, balanceando tudo, é um filme que vale a pena ser assistido, mas é um bom filme, mas tem alguns problemas consideráveis. Então, é isso. Comentei aqui 3 filmes bons, nenhuma obra-prima, mas 3 bons filmes. Então é isso. Continuamos aqui a cobertura do Festival do Rio 2017. Um grande abraço e valeu!